questão que eu vou levantar a respeito da conquista da América é muito interessante os fatores que facilitaram essa conquista. Você viu um exército de 20 mil homens perder de um exército de 500 homens. Suscita várias dúvidas. Tem uma referência bibliográfica, que não é a única, a Conquista da América, do autor chamado Todorov. Então ele levanta algumas coisas. O jovem Hernán Cortés, o conquistador espanhol que promoveu o massacre, certo? Ele estudou na Universidade de Salamanca, resolveu ir para a América, se estabeleceu em Cuba e depois foi para o México, na parte central, aonde que se localizava a capital azteca. Então, algumas coisas. Eles vieram do leste, os espanhóis. Havia um mito da serpente emplumada, Quetzalcoatl, que viria para se vingar dos astecas. E viria do leste também. Teria tez branca, barba, como os europeus. Isso vai facilitar a vida dos europeus. Outra coisa é que os astecas não conheciam cavalo. O cavalo, ou melhor dizendo, os cavalos, eles não conheciam e achavam que cavaleiro e cavalo era uma coisa só. Pelo menos no início. Há exercícios que Hernán Cortés, quando chegou no México, ele cavalgava a alta velocidade, parava e juntava poeira. Então, aquele ser que saía desta poeira, com armadura e cavalo, era praticamente um monstro para os astecas. Outra questão que a Confederação Azteca cobrava tributos. E todos aqueles que foram submetidos aos astecas, se não todos, uma boa parte deles, estavam entalados com os astecas. Foram enviados alguns astecas para o Hernán Cortés, entre eles mulheres, e lá estava La Malinche, uma moça que se sentia injustiçada pelos astecas, porque colocaram praticamente ela numa posição servil, e ela colaborou, inclusive morou junto ao Hernán Cortés, com o Hernán Cortés. E ela era tradutora e mostrava todos os perigos para os espanhóis em relação aos astecas. La Malinche, que muitos querem julgar culpado, inocente. Não cabe aqui a gente fazer isso. Os espanhóis, com 500 homens, em 1519, desembarcaram, percorreram mais de 300 quilômetros e chegaram em Tenochtitlan. Lá encontraram Montezuma, e Montezuma aos poucos foi observando que ali não se tratava de deuses, eram humanos ambiciosos. Se imagine Tenochtitlan, uma cidade maior que Sevilha, que tinha higiene, tinha palácios, templos, tinha plantações em ilhas artificiais, os chinampas, e isso foi maravilhando. Mas o que interessava os espanhóis era ouro, porque era a visão mercantilista, bulionista, de acumular ouro para se tornar rico e tornar o país conquistador rico. Aos poucos, os astecas perceberam qual que era a intenção ali, reagiram, quando inclusive um asteca que estava sendo sacrificado foi interpelado pelos espanhóis, que evitaram o sacrifício. Eles acharam um desrespeito e atacaram os espanhóis.
Os espanhóis tentaram fugir e a maioria morreu. Tanto que esse processo de fuga é conhecido como a Noite Triste. Outros espanhóis vieram buscar Hernán Cortés porque ele tinha desobedecido ordens, não é, de Cuba, e acabaram se agregando e formando um exército de 600 homens e recomeçaram a luta. Depois de muito sacrifício por parte dos astecas, né, e também dos espanhóis que perderam homens, a guerra cessou. Hernán Cortés foi declarado vice-governador daquela região do México. Agora eu gostaria só de pontuar algumas coisas. Os espanhóis matavam crianças esfregando a cabecinha delas nos rochedos, estourando com as moleiras. Eles arrancavam o feto com um golpe de espada, fazendo inclusive aposta se era menino ou menina. Violentavam as indígenas, amarrando os maridos embaixo da cama para que eles ouvissem o gemido e os gritos. Então, todo esse arcabouço de crueldade, né, fez com que os astecas aos poucos fossem cedendo. A capital do México foi construída em cima da capital dos astecas. Quem quiser se aprofundar, tem, além do Todorov, Leon Palmer, vários autores interessantes que vocês podem buscar ainda mais informações. Na América Latina morreram em um século 70 milhões de pessoas.